Eu sei que você está perdendo. E eu sei porque eu já tive aí também. Vendo a banca evaporar, culpando a corretora, culpando azar, tentando achar até uma estratégia milagrosa. Mas olha só, o problema não é falta de sorte. É porque você ainda não entendeu onde o mercado realmente reage. E é isso que eu vou te mostrar hoje. Eu vou te ensinar a usar a Fibonacci de um jeito simples, sem complicar para você e sem coisas muito mirabolantes. É uma ferramenta que até parece difícil à primeira vista, mas quando você entende, vira quase um mapa ali dentro do gráfico. Você vai olhar e falar assim, caramba, era isso que eu não estava vendo. E fica comigo até o final, porque além de te mostrar exemplos práticos, eu vou te falar também como você pode copiar as minhas entradas direto no copy trade da Metaro. E também como você pode acompanhar minhas operações, onde eu te ensino de perto a operar com segurança. Então já deixa seu like nesse vídeo, se inscreve no canal e comenta "Eu sou magnata", porque esse vídeo pode ser o vídeo que vai mudar a forma como você observa o mercado. Seguinte, antes de sair operando de qualquer jeito, você precisa entender o que é o tal do Fibonacci. Muita gente olha e pensa, isso é só um monte de linha colorida que deixa o gráfico poluído. Mas na real, a Fibonacci é uma ferramenta que mostra exatamente onde o preço ele costuma dar aquela parada, corrigir ou até inverter. O mercado ele nunca anda em linha reta, você sabe disso. Ele sobe, respira, sobe de novo, ou ele desce, respira e continua caindo. E a Fibonacci ela ajuda a marcar esses pontos de respiração. Os níveis que mais pesam são 38,2%, 50% e 61,8%. São zonas que o preço respeita muito. E quando você junta isso com a leitura do gráfico, fica muito mais claro onde vale a pena operar. Agora, trazendo isso para as opções binárias, imagina que o preço ele subiu forte. A gente puxa a Fibonacci do topo até o fundo, tá? Então a gente vem aqui, ó, do topo até o fundo. Perfeito? Isso. E se esse preço ele retorna aqui nos 50%, por exemplo, se ele tem uma queda retornando aos 50%, começando a mostrar rejeição, esse ponto pode ser uma entrada de compra. Na queda vai ser o contrário, tá? A gente vai puxar do topo para o fundo e se ele voltar até mais ou menos os 61%, que é essa zona aqui com um verde mais claro, a gente tem ali uma venda, tá bom? Se esse preço volta e retorna para a região dos 50%, por exemplo, e ele começa a mostrar uma certa rejeição, tá? Sem conseguir romper, esse ponto aqui ele pode ser uma entrada de compra, tá? Mas na queda vai ser o contrário. Se eu puxo do topo para o fundo, tá? Se ele voltar até os 61,8%, que é esse 0,618, ele rejeitar e começar a cair de novo, né? Se ele retornar para essa área, rejeitar e continuar caindo, aqui a gente entra com a venda, tá? E aqui entra o detalhe que separa quem é profissional de quem é amador, tá? Não é só bater na Fibonacci e sair operando, você precisa de confluência. Se esse nível de Fibonacci aqui tá batendo junto com um suporte antigo, ou até mesmo com a linha de tendência, tá? Ou se aparece um pavio mais forte naquela região, aí sim a chance aumenta. Porque se você prestar um pouco de atenção aqui, nessa zona entre 50% e 61,8%, a gente percebe que nós temos uma zona de fundo. E aonde que está essa zona de fundo? Tá aqui, ó. Você pode perceber que essas 4 velas aqui estão trabalhando nesse fundo e estão respeitando bem. Então, o que me induz aqui a acreditar que se a gente trouxer esse preço para cá, né, para essa região, a gente sabe que vai ter uma memória antiga aqui. Se você unir isso, né, junto com as confluências da Fibo, fica bem mais fácil você pegar suas wins, né? Aqui tem memória do mercado, então as chances desse preço bater aqui e retornar trazendo uma alta são maiores. Ou se bobear, demorar para cair, né? Ter aquela dificuldade do preço romper, justamente por conta dessas memórias antigas que o mercado tem aqui, tá bom? Basicamente é uma palavra-chave, confluência. Quanto mais fatores baterem no mesmo ponto, mais forte vai ser sua entrada. E não só nessa estratégia, tá? Então se o 61,8% da Fibo, ela tá alinhada com o fundo antigo, e aqui tá, e ainda aparece uma rejeição com um paviozinho na hora que a gente for entrar, mano, é praticamente o mercado gritando assim, ó, olha aqui o ponto de entrada, entra aqui, vai, faz tua ordem, faz teu contrato. Só que agora, se não tiver nada confirmando, você não entra, porque senão vai ser por achismo ou por sorte, e a sorte não vai pagar a conta no longo prazo. E a parte chata que ninguém gosta de falar sobre gerenciamento, né? Só que é literalmente o que mantém você dentro do mercado, o gerenciamento de capital. Digamos aí que você tem R$200 de capital, não faz sentido entrar com, por exemplo, R$100 de uma vez.
O ideal é você operar entre 1 a 5% por operação, tá? Ou seja, se for com R$200, dá uns 2 a 10 reais no máximo. Até parece pequeno, eu concordo com você. Parece muito pequeno e é pequeno. Mas é isso que vai manter o seu capital vivo, tá? Então mesmo que você erre algumas, ainda vai ter munição para você continuar operando e aprendendo também ali com as suas operações, tá? Quem ignora isso, magnatas, quebra rapidinho. Quebra numa tarde, numa manhã, numa noite. Eu já vi muito, mas muito trader bom desistir porque não respeitou essa parte do gerenciamento, não teve controle emocional e acabou se ferrando, tá? Vamos fazer um exemplo aqui ao vivo, vou mostrar para vocês como que funciona na prática essa estratégia, tá? A gente já percebe que nós temos uma possível busca, né, um fluxo de queda. Olhando o gráfico aqui, a gente tem uma tendência bem clara de alta, né, onde eu marquei a nossa Fibo. Eu vim aqui ó, em retrações de Fibo, tá? Ó, retração de Fibo, e vim do topo para o fundo, tá? Muita gente faz o contrário, é correto também, mas vai depender de como que é a retração de Fibo aí na sua corretora. O nível de 61,8% tá com um suporte bem interessante, né? Aqui ó, tem um suporte interessante aqui e tem um suporte interessante aqui também. O que eu vou fazer é aguardar o preço retornar mais ou menos para essa região. Se eu perceber que não vai conseguir retornar, né, não tem força, daí a gente pega nesse fundo aqui que também está bem forte, tá bom? Temos essa presença do fundo e temos essa daqui também. Então se o preço chegar aqui e já mostrar uma rejeição, por exemplo, já entra com a nossa compra, tá? O ideal, o perfeito, né, o que eu queria que acontecesse fosse que o preço rompesse essa região e chegasse aqui no fundo antigo dos 61,8%, tá? Aqui seria o perfeito. O que é interessante aqui, magnatas, como eu falei para vocês, a gente também pode trabalhar justamente essa queda, tá? Pela busca dessas regiões aqui entre 50% e 61,8%, tá? Então, eu vou trabalhar aqui com uma vendinha, já para a gente tentar buscar, a gente está vendo que o preço está tentando subir, mas não está conseguindo, né? Depois desse fluxo, tá criando aqui um novo topo, né? E então a gente pode definir que esse preço ele vai buscar uma queda, tá? Então vamos entrar aqui com uma venda, tá bom? Justamente para a gente poder pegar nossa primeira win. E o mercado é justamente sobre isso, é sobre você enxergar as oportunidades, né? Entender o que está acontecendo, saber o que está lendo e utilizar as ferramentas que você tem para você dentro das suas operações, tá bom? Então, por exemplo aqui, a gente não está operando de fato com uma Fibonacci nessa primeira entrada, tá? Lógico que faz sentido estar dentro da Fibonacci, mas a teoria da Fibonacci é você fazer ordens de compra, né? É o princípio básico, é entrar comprado seguindo o fluxo, né, de alta. Mas nesse caso que a gente está operando aqui, a gente está buscando o fundo, tá? No caso, esses momentos antigos, essa porcentagem um pouco mais embaixo ali, olha lá, ó. Aqui, vendia confirmada com certeza. Tivemos um preço excelente ali, entramos com a nossa venda para 1 minuto, certo? Olha só essa vela que teve nas 16h15, vela de comando fortíssima por parte dos compradores, alcançou o topo da Fibonacci, a gente abriu nossa taxa, tá? Só confluiu ainda mais com o que a gente queria, né? Que é buscar literalmente esse fundo aqui. Entramos com a venda, entrei baixinho com R$65 e aqui é paciência. Então você tem que entender isso. E olha, quem quiser entender mais profundo sobre todos os segredos do mercado financeiro, a gente tem uma mentoria, tá? Basta você me chamar no Insta com a palavra mentoria lá no @magnatowm, certo? Que eu te explico direitinho, passo a passo, do que acontece nessa mentoria, o que você vai aprender e tudo mais, tá bom? Mas é para quem quer ter resultados positivos, certo? Então não chame só por curiosidade. 8 segundos, vamos ver aqui, essa primeira win. Veio, nossa, tá na conta, R$53 de lucro. O que eu vou fazer? Eu não vou ser besta nem nada, vou pegar parte desse valor que eu ganhei e vou fazer a segunda entrada se a gente tiver oportunidade, tá? O preço chega ali, se ele chegar, né, ali naquela nossa região, der uma rejeição, a gente faz a próxima entrada, tá? Uma coisa que você tem que entender que o porquê de eu estar entrando com R$23 é que a minha filosofia dentro do mercado é que a gente só arrisca na primeira entrada, tá? Depois em diante só opera com parte do lucro. Porque não é sobre você acertar 100% das vezes, é sobre você ter critério, repetir esse processo todos os dias e proteger o seu capital. Se der win na primeira, ótimo, perfeito. Se der loss também faz parte, mas o gerenciamento ele segura. É isso que constrói resultado de verdade no mercado, porque você tem que ter loss, lógico, não tem como não ter, mas tem que estar positivo mesmo tendo loss, entende? E a gente faz muito isso todos os dias no grupo do Telegram, o link tá na descrição. Agora pensa comigo, você prefere continuar perdendo banca e tentando adivinhar onde o mercado vai,
ou começar a operar com mais clareza, sabendo o preço onde ele costuma respeitar, né? Porque o mercado ele não perdoa quem opera pelo impulso, e você sabe muito bem disso, deve ter provado isso com os próprios olhos, né? Mas ele recompensa sim quem tem paciência e segue o método. Magnatas, não vou aguardar outra entrada, mas é isso. Hoje eu te mostrei aqui basicamente como que você vai usar a Fibonacci para você identificar os pontos onde o mercado ele realmente reage. Não é sobre decorar número, tá? Não é sobre isso. É sobre você entender o contexto, juntar com a análise técnica e ter paciência para esperar a confluência certa. Se você aplicar tudo isso que eu te ensinei aqui com gerenciamento de capital e com paciência, né? Porque você vai esperar chegar nessa região para entrar com sua compra, você vai ver que a banca não vai sumir do nada, tá? Você vai começar a operar com mais clareza, sabendo o porquê entrou e não no chute, como tem sido normalmente para você. Agora deixa eu te dar dois caminhos. O primeiro é você treinar sozinho, pegar o que aprendeu aqui e começar a aplicar no seu gráfico. E o segundo é você acelerar o processo comigo. Como? Através do copy trade da Metaron. Você cria a conta, ativa o copy trade e todas as minhas entradas são replicadas direto na sua conta. Ou seja, você já começa aí a ganhar experiência, né, vendo na prática como que eu opero. E se você quiser ir ainda mais a fundo, sair do amadorismo e virar realmente profissional, aí entra a minha mentoria. Nela eu vou mostrar setups avançados, passo visão do mercado, do que funciona, visão de psicológico, de gerenciamento e acompanho você de perto. É ali que eu consigo transformar o que você faz hoje em consistência de verdade. Então deixa seu comentário aqui, deixa o like, se inscreve e compartilha com alguém que também está nessa caminhada, aprendendo ainda, que vai ser muito importante para essa pessoa. Nos vemos no próximo vídeo, vamos crescer junto. Eu sou Magnata, dia 1.